TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, dia 6 de agosto, e você vai ver a seguir. Léo França é multado pelo TCE por falhas em licitação. Mesmo com o prefeito cassado, Republicanos pode disputar nova eleição em Três Rios. Moradores de Petrópolis denunciam quedas de energia por excesso de vegetação em postes da cidade. Agora, o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o TCE, multou o ex-diretor-presidente da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, o Léo França, por irregularidades no edital de uma licitação. O processo tinha como objetivo contratar uma empresa para instalar um sistema de videomonitoramento em pontos de descarte irregular de entulho em vias públicas da cidade de Petrópolis. A penalidade foi determinada após o TCE considerar que Léo França autorizou a licitação mesmo diante de falhas graves no estudo técnico preliminar, etapa obrigatória que justifica e fundamenta a contratação pública. Foi apontado também que a planilha de preços, usada como base para o orçamento, estava mal detalhada e sem variedade suficiente de fontes, o que comprometeu a transparência e a economicidade no processo. De acordo com o tribunal, a contratação foi feita através de um pregão presencial e não seguiu as normas da nova lei de licitações. Ainda segundo o TSE, o processo não cumpriu os requisitos técnicos obrigatórios, como a descrição completa do serviço e análise de variedades disponíveis no mercado. O TCE determinou a aplicação de uma multa equivalente a R$ 9.500. O valor deverá ser revertido ao Fundo Especial do Tribunal de Contas. Caso o pagamento não seja feito dentro do prazo, o débito poderá ser cobrado judicialmente e inscrito na dívida ativa estadual. Válido destacar que, além de Léo França, foram multados Adilson Souto da Paz, presidente da Comissão de Licitação, e Anderson Fragoso, que na época era gerente de compras da Condep. Ambos foram responsabilizados por falhas técnicas e por não garantirem requisitos legais mínimos no processo de contratação. Bom, e procurado pela reportagem, Léo França disse que até o momento não foi oficialmente notificado sobre a decisão do Tribunal de Contas do Estado. O vereador reforçou que o processo licitatório em questão não foi concluído, estando suspenso conforme determinação do próprio TCE. Já a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Condep, informou que não deu continuidade ao certame do ano de 2024 e que não será realizado um novo processo com esse mesmo objetivo. E bom, gente, agora indo para Três Rios, após a cassação do prefeito Joacir Barbaglio, o município vai passar por uma eleição suplementar para prefeito e vice-prefeito no próximo dia 5 de outubro. Os eleitos vão cumprir um mandato até o dia 31 de dezembro de 2028. Embora Joa tenha sido declarado inelegível, o partido ao qual ele é filiado, o Republicanos, ainda não vai poder disputar o pleito com outro candidato. Além disso, o Supremo Tribunal Federal negou o pedido de Joacir para suspender a decisão que indeferiu a candidatura. Podem se candidatar pessoas filiadas a partidos com domicílio eleitoral em Três Rios até 8 de abril de 2025. Ficam proibidos de participar os candidatos que causaram a nulidade da eleição anterior, como o prefeito cassado Joacir Barbaglio. O prazo para registro das candidaturas termina no dia 29 de agosto. A propaganda eleitoral vai ser permitida a partir do dia 30 de agosto. A diplomação dos eleitos está prevista para até 27 de outubro e a posse será organizada
organizada pela Câmara Municipal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, rejeitou um pedido apresentado por Joa, que buscava suspender os efeitos da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou a realização de novas eleições para os cargos de prefeito e vice de Três Rios. No entanto, o Supremo não chegou a analisar o pedido. Barroso argumentou que o STF não possui competência para atuar nesse tipo de caso, enquanto não houver a formalização de um recurso extraordinário, o que não havia acontecido. Além disso, o acórdão do TSE não havia sequer sido publicado, o que impossibilita uma atuação da Suprema Corte. Em uma sessão plenária realizada no dia 1º de julho, o colegiado do TSE confirmou por unanimidade a inelegibilidade de Joacir Barbaglio Pereira, mantendo a decisão do TRE-RJ, que indeferiu o registro de candidatura às eleições 2024, devido à prática de atos de improbidade administrativa. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo, portanto, a determinação de imediato da realização de nova eleição para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Três Rios, independente da publicação do acórdão e de eventual interposição de outros recursos. A nova votação vai ser feita nas sessões eleitorais já conhecidas, com urnas eletrônicas, e o voto é obrigatório para eleitores entre 18 e 70 anos. Vão poder votar todos os eleitores com título regularizado e domicílio eleitoral em Três Rios até o dia 7 de maio de 2025. Jovens de 16 e 17 anos e maiores de 70 anos têm voto facultativo. Mesmo quem não votou nas eleições de 2024 pode participar, desde que regularize a situação eleitoral dentro do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral. Isso inclui a quitação de multas por ausência ou atualização cadastral. E sobre esse assunto, o Tribunal Regional Eleitoral informou que, de acordo com o calendário eleitoral, as datas das convenções partidárias para a escolha dos candidatos devem ser realizadas entre os dias 20 e 24 de agosto. Somente após essa etapa, o registro de candidatura poderá ser feito. E, gente, voltando para Petrópolis, os moradores aqui da cidade estão passando por constantes episódios de falta de energia elétrica em várias regiões da cidade. Nessa época de seca, que é característica pelos ventos fortes e o excesso de vegetação nos postes no município, são os principais causadores da falta de luz. Ao andar pelas ruas de Petrópolis, é possível observar que a cidade é repleta de vegetação, com árvores que embelezam a paisagem local. Apesar disso, o crescimento desordenado e a falta dos cuidados necessários acabam gerando transtornos indesejados. Os moradores da cidade sofrem com o reflexo negativo da situação. Algumas regiões do município estão sendo atingidas por episódios recorrentes de queda da energia elétrica. Isso porque os postes de energia estão cercados de vegetação que nasce descontroladamente e não recebe os serviços necessários de poda. Além disso, os ventos fortes fazem com que a vegetação danifique ainda mais a fiação. Um dos casos é de Cristina Mendes, professora que mora em Nogueira, e afirma que a região sofre com quedas recorrentes da energia elétrica. Eu moro aqui em Nogueira há 8 anos. Quando eu mudei para cá, eu achei muito estranho, porque o pico de luz, a falta de luz é frequente aqui nessa região, independentemente que se esteja chovendo ou ventando. A moradora relata ainda que já teve eletrodomésticos danificados devido ao problema recorrente de quedas de energia. Aqui em casa mesmo eu já tive algum problema com eletrodoméstico por causa disso. Para quem mora aqui nessa região, é só passar aqui na União Indústria e verificar os postes. É um emaranhado de fios, muita vegetação, falta de poda. Então são 8 anos que a gente convive com esse problema sem solução até o momento. Os problemas não atingem apenas o 2º distrito da cidade. O morador do bairro São Sebastião também relatou que os episódios são frequentes no distrito e o problema é o mesmo. Tem uma árvore ao lado da minha casa e essa árvore ela já está tão grande, mas tão grande, que os galhos eles já estão batendo já na altura da fiação e estão em contato com a fiação da energia elétrica. E toda vez que venta, a gente fica naquela apreensão se vai acabar a luz ou não, porque já aconteceram diversas vezes de ventar
e por conta desse contato acabar interrompendo, né, a energia elétrica da minha casa. O morador relata ainda que já foi feita uma solicitação à Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, mas até o momento nenhuma intervenção foi realizada. E a incerteza sobre o fornecimento do serviço essencial continua gerando preocupações. É ruim porque a gente sempre fica, né, com esse medo, a gente não sabe se vai acabar a luz ou não, por conta do peso que o galho acaba fazendo na fiação elétrica. Em junho deste ano, a Associação Unidos por Itaipava oficiou a Enel Distribuição Rio, solicitando a revisão completa dos postes da região e a retirada de fios inativos e emaranhados que oferecem riscos à segurança da população. No início deste ano, diversos episódios de fogo em poste foram registrados em diferentes trechos da estrada União Indústria, em Itaipava. Ainda segundo a associação, os fios acumulados e desordenados não são apenas responsabilidade da concessionária de energia, mas também de empresas de telecomunicações, como telefonia e internet. A falta de manutenção adequada gera uma série de riscos. Um levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica mostra que o número de vítimas fatais por motivos de acidentes elétricos aumentou em 2024, mesmo em um cenário em que houve queda no número total desse tipo de acidente. Ao longo do ano, 257 pessoas morreram em decorrência de acidentes com eletricidade. Em julho deste ano, o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, sancionou a lei que obriga as empresas e concessionárias que operam com cabeamento aéreo a manterem os fios alinhados e a retirarem os cabeamentos que estão danificados e causando problema aos postes da cidade. A lei prevê ainda multa de cerca de R$26 mil para aquele que não cumprir com as determinações. Nas cidades, obras para enterrar a fiação chegaram a começar em gestões passadas, na Rua do Imperador, no centro. No entanto, em 2009, o projeto foi paralisado. Em 2018, houve promessa de retomada, mas sem recursos o trabalho não avançou. Na época, o investimento previsto era de R$6.600.000 a cargo do governo do estado. Já em outubro de 2022, foi feita uma nova promessa, mas até hoje nada foi concluído. A Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade, afirmou que as podas de árvores são uma responsabilidade da prefeitura e disse que a empresa atua quando os galhos estão em contato com a rede elétrica e após autorização prévia ou por solicitação da autoridade municipal. Bom, e a nossa equipe pediu informações mais concretas à Enel, enviando essas imagens que apareceram na reportagem que mostram os problemas aqui na cidade e que certificam que a vegetação está em contato com os postes de energia. Mas até o fechamento dessa edição nós não obtivemos nenhum retorno específico sobre esses questionamentos e essas denúncias que nós recebemos. Mas nós também questionamos a Prefeitura de Petrópolis se há alguma ação de fiscalização ativa para que a população não continue sofrendo com a falta do fornecimento. Mas em nota, o governo municipal informou apenas que a prefeitura, por meio da CONDEP, realiza regularmente podas preventivas em diversas ruas e bairros aqui do município e que quando identifica interferência de vegetação na rede elétrica ou na rede de telecomunicação, a Enel é acionada para as devidas providências conforme sua responsabilidade. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Centro de Distribuição dos Correios de Nova Friburgo paralisa atividades. Petrópolis cria programa oficial para ajudar na busca por animais perdidos. Taxa de desocupação registra queda no segundo trimestre no país e Petrópolis tem saldo positivo de empregos em julho. Infogripe aponta aumento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças. Agosto começa com estoques do Banco de Sangue em alerta. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível.
Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos do Rio de Janeiro informou nesta terça-feira que o Centro de Distribuição, o CDD de Nova Friburgo, está paralisado por tempo indeterminado. Uma assembleia está prevista para ser realizada hoje, quarta-feira, dia 6 de agosto. Morador de Nova Friburgo, o CDD Nova Friburgo está paralisado por tempo indeterminado, com uma assembleia prevista para a próxima quarta-feira de amanhã, há 7 dias. De acordo com o sindicato, os trabalhadores estão em estado de greve desde o dia 29 de julho. A decisão foi motivada pela falta de respostas da empresa responsável pela unidade, que não cumpriu os compromissos assumidos durante uma reunião anterior, mesmo após denúncias e cobranças feitas pelo sindicato. No dia 18 de julho, o sindicato esteve no CDD e ouviu relatos sobre condições inadequadas de trabalho, estrutura precária e desrespeito à legislação. Naquele momento, os representantes dos Correios se comprometeram com as melhorias. As medidas que estavam previstas para melhorar a infraestrutura do local eram a troca de bicicletas, pequenos reparos, normalização da carga acumulada, ajustes elétricos e principalmente o reforço do efetivo, com a convocação de aprovados no concurso. No entanto, até o dia 29, nenhuma das medidas prometidas foram implementadas. Claro que após a assembleia, que está marcada para acontecer hoje, a gente traz informações atualizadas sobre a paralisação no CDD de Nova Friburgo. E bom, gente, agora falando em Petrópolis, a Câmara Municipal promulgou a Lei número 9026 deste ano de 2025, que cria o Programa de Animais Perdidos. A medida tem como principal objetivo facilitar a localização de animais de estimação desaparecidos por meio da divulgação de informações em uma plataforma oficial da Prefeitura, o que contribui para o reencontro com seus tutores de maneira mais ágil e eficaz. O programa Animais Perdidos responde a uma demanda recorrente de cidadãos que, ao perderem os pets, recorrem informalmente às redes sociais para obter a ajuda da população.
De acordo com o texto da Lei de número 9.026 deste ano, a Prefeitura de Petrópolis deverá disponibilizar no site oficial do município uma página voltada exclusivamente para a publicação de fotografias e dados de animais considerados perdidos. As informações no site devem conter a raça do animal, a coloração da pelagem, o porte físico e o local em que ele foi visto pela última vez. Todos os dados devem constar abaixo da imagem de identificação do animal e vão ficar publicados por, no mínimo, 90 dias. A presidente da ONG Anima Vida, Ana Cristina Ribeiro, relatou que a iniciativa da Prefeitura é boa, mas que existem também animais nas ruas que foram abandonados e, por isso, os donos não vão aparecer. Ainda de acordo com ela, outros métodos também podem ajudar os tutores que buscam pelos pets. Já nos casos em que seja comprovado o abandono, os donos devem ser multados. O controle da microchipagem, a leitura dos microchips e a identificação imediata do responsável, e seja ele advertido ou multado, eu acho que aí sim nós começamos a ter um efetivo controle do abandono. O Programa de Animais Perdidos também prevê a possibilidade do Poder Executivo fechar convênios e firmar parcerias com entidades públicas e privadas para fortalecer a execução e a divulgação do programa. As organizações não governamentais, clínicas veterinárias, meios de comunicação e instituições de proteção animal poderão atuar em conjunto com a administração municipal para ampliar o alcance da política pública e aumentar as chances de sucesso na localização dos animais desaparecidos. O projeto é do presidente da Câmara de Vereadores de Petrópolis, Júnior Coruja. Gente, olha só, a taxa de desocupação aqui no Brasil, referente ao trimestre de abril a junho, foi de 5,8%, uma redução de 1,2% em relação ao trimestre de janeiro a março. Esse é o menor número já registrado desde 2012. Aqui em Petrópolis, o saldo de empregos também foi positivo no mês de junho. Os dados são da PNAD Contínua Mensal, que foi divulgada na última quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De abril a junho de 2025, cerca de 6.300.000 pessoas estavam desocupadas no país. Comparado com o trimestre de janeiro a março de 2025, esse indicador recuou 17,4%, equivalente a menos 1.300.000 pessoas. Comparado ao trimestre do ano passado, houve um recuo de 15,4%. Uma redução de 1.100.000 pessoas desocupadas na força de trabalho. Essa retração importante da taxa de desocupação, ela foi motivada por um aumento muito significativo, do que nós chamamos de população ocupada, ou seja, do contingente de trabalhadores. Em Petrópolis foram registradas 2.411 contratações e 2.271 desligamentos, um saldo positivo de 140 novas vagas ocupadas em junho. Desta forma, Petrópolis acompanhou o cenário nacional. O aumento no número de empregados está relacionado ao aumento de trabalhadores informais e também por aqueles que trabalham por conta própria. Ela foi influenciada pelo crescimento da ocupação em diversas formas de inserção, como, por exemplo, trabalhadores sem carteira, trabalhadores por conta própria, ou seja, aqueles com vínculos mais informais, com uma inserção mais informal no mercado de trabalho. O número de pessoas que desistiram de buscar o emprego também diminuiu, sendo o menor desde 2016. Em relação ao trimestre de janeiro a março de 2025, o número caiu 14%. Na cidade imperial, o setor de serviços e o de comércio foram os mais movimentados, com o setor de serviços tendo um saldo positivo de 86 vagas criadas. No último trimestre pesquisado, as áreas que mais cresceram no número de empregados foi o setor público e o privado. Principalmente pelo segmento formal da ocupação, principalmente pelo trabalho no setor público e o com carteira no setor privado. Além desses setores, outras áreas também cresceram. Houve, por exemplo, uma recuperação na indústria, na agricultura, que perdeu bastante população ocupada no primeiro trimestre e agora recupera parte disso. Também uma variação positiva no comércio
no setor de transporte, correio, armazenagem. Bom, e agora falando em saúde, o novo boletim Infogripe da Fiocruz aponta para um aumento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças pequenas associados ao vírus sincicial respiratório. No cenário nacional, as ocorrências associadas ao vírus sincicial respiratório e à influenza A continuam em queda na maior parte do país. O Infogripe é uma estratégia do Sistema Único de Saúde voltado ao monitoramento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, oferecendo suporte às vigilâncias em saúde na identificação de locais prioritários para ações, preparações e resposta a eventos de saúde pública. No agregado nacional, segundo os dados do painel, há um sinal de queda nos casos de CIRAG nas tendências de curto e de longo prazo. Este cenário reflete a manutenção da queda nas hospitalizações por influenza A e vírus sincicial respiratório na maior parte do país, porém, ainda com níveis elevados de incidência. Nesse último boletim do Infogripe, da Fiocruz, os dados mostram que os casos de síndrome respiratória aguda grave associados aos vírus sincicial respiratório e também ao vírus da influenza A continuam em queda na maior parte do país, mas esse número, de novos casos ainda continua em patamares bastante elevados em muitos estados. Segundo o painel, em relação à Covid-19, os casos graves seguem em baixa na maior parte do país. A pesquisadora Tatiana Portela, do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Infogripe, destaca que mesmo com a tendência de queda, ainda se verifica um número alto de casos de CIRAG em crianças e idosos nas últimas semanas. Segundo a Secretaria de Saúde, em Petrópolis, neste ano, já foram registrados 650 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo 217 por vírus sincicial respiratório e 60 por influenza. A Fiocruz afirma ainda que a melhor maneira de reduzir os números dos casos e a mitigar os impactos da doença é a vacinação, que já está disponível em todo o país. A gente vem aqui reforçar a importância, das pessoas estarem em dia com a vacinação contra o vírus da influenza e também contra o vírus da Covid-19, já que a vacina contra esses vírus é a principal forma de prevenção contra os casos graves. A Secretaria de Saúde de Petrópolis informou que já foram aplicadas, até o momento, 82.450 doses da vacina contra a gripe influenza. No entanto, a cobertura somente do grupo prioritário é de 47,16%. Já a vacina contra a Covid foram aplicadas 4.037 doses. E você vai ver depois do intervalo. 2 homens são presos com aves silvestres em Petrópolis. Ação conjunta apreende entorpecentes no Quitandinha. 2 homens são presos por tráfico de drogas em Paraíba do Sul. Polícia Rodoviária Federal apreende 7 fuzis escondidos em painel de carro em Teresópolis. Menor de idade é apreendido com arma de fogo em Três Rios. Homem é preso com quase 1 quilo de entorpecentes em Três Rios. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição volta depois do intervalo. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais.
Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, nesta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o ex-deputado petropolitano Daniel Silveira a deixar a prisão temporariamente para fazer sessões de fisioterapia. Bom, a gente vai entrar ao vivo agora com a repórter Mariana Braga, que vai trazer mais informações sobre essa medida do Alexandre de Moraes. Então, Mari, boa tarde para você. Daniel Silveira, que é petropolitano, inclusive foi preso aqui na cidade, né? Explica pra gente um pouquinho o que significa essa medida aí do Supremo. Por favor, boa tarde para você. Pois é, Rafa, é isso mesmo. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. A medida foi autorizada após a defesa do ex-parlamentar e petropolitano Daniel Silveira solicitar o benefício ao ministro Alexandre de Moraes. Segundo os advogados, Silveira passou realmente aí por uma cirurgia no joelho e o estabelecimento prisional não teria condições de realizar o tratamento de reabilitação. Em nota, Moraes escreveu, abre aspas, da análise da documentação acostada aos autos, verifico que Daniel Lúcio da Silveira possui a necessidade de realização de tratamento pós-cirúrgico fora da unidade prisional onde se encontra custodiado. Fecha aspas. O ministro também estabeleceu que Silveira deverá informar previamente ao Supremo as datas das sessões de tratamento, comprovar a realização do procedimento cirúrgico no prazo de 24 horas, além de retornar ao presídio em que está custodiado, em Magé. Lembrando que em 2023, Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e a coação no curso do processo ao proferir ofensas e ameaça contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Em dezembro de 2024, ele perdeu o livramento condicional após quebrar a cautela determinada por Alexandre de Moraes para cumprir o recolhimento noturno após as 10 horas da noite. Volta com você, Rafa. Mari, maravilha, muito obrigada por suas informações. Eu gosto sempre de lembrar aqui, gente, que para ter mais informações ou alguma coisa que você perdeu aqui ao longo do nosso telejornal, basta acessar o nosso site em correiopetropolitano.com.br, que todas as informações vão estar lá para serem revisitadas. Então, Mari, mais uma vez, muito obrigada por suas informações e por sua participação aqui com a gente. Gente, olha só, na madrugada desta terça-feira, diversas aves silvestres foram apreendidas após uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e a Polícia Federal. O caso aconteceu aqui na BR-040, em Petrópolis. Por volta das 3 horas da madrugada desta terça-feira, o veículo que estava com as aves foi abordado no quilômetro 89 da BR-040 por agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente da Polícia Civil. Em apoio à ação, a equipe da Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local e, quando foi inspecionar o veículo, identificou 90 trinca-ferro em caixas de papelão dentro do porta-malas do carro. Os agentes questionaram o condutor e o passageiro sobre a procedência das aves e eles alegaram que haviam comprado os animais em Minas Gerais com o intuito de revendê-los em uma feira de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As aves foram encaminhadas ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, em Itaipava. Já os ocupantes do veículo receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.
Bom, e ainda aqui em Petrópolis, uma ação conjunta entre o 26º Batalhão de Polícia Militar e a 106ª Delegacia de Polícia apreendeu entorpecentes na região do Quitandinha. Na ação, um homem foi preso. 129 pedras de crack, 59 tabletes de maconha, R$40 em espécie, um aparelho celular, além de uma motocicleta foram apreendidos pelos policiais em uma ação conjunta das equipes da 106ª Delegacia de Polícia de Itaipava na noite desta segunda-feira, dia 4, na Rua Bahia, no bairro Quitandinha. Todo o material estava em poder de um homem de 25 anos que utilizava a motocicleta para fazer a entrega dos entorpecentes. O acusado foi encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Já em Teresópolis, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 7 fuzis e mais de 10 carregadores na segunda-feira. O material bélico estava escondido dentro do painel de um carro e seria entregue na Bahia. Os policiais rodoviários federais abordaram um veículo na BR-116, na altura do quilômetro 71 em Teresópolis. Após suspeitarem do condutor, iniciaram uma revista minuciosa no automóvel. Em um compartimento dentro do painel do carro, os armamentos foram encontrados. Havia 7 fuzis calibre 5,5 mm desmontados e 12 carregadores. O motorista contou ter buscado o veículo na capital fluminense e entregaria em Porto Seguro, no sul da Bahia. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil na 110ª Delegacia de Polícia em Teresópolis. Já em Paraíba do Sul, durante a noite de segunda-feira, equipes do 38º Batalhão de Polícia Militar realizaram uma ação conjunta que resultou na prisão de 2 jovens por tráfico de drogas. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é a repórter Mariana Braga. Após denúncias sobre uma movimentação do tráfico de drogas no bairro Santa Josefa, em Paraíba do Sul, as equipes foram até o local, onde abordaram 4 indivíduos. Durante as buscas, foram apreendidas 75 buchas médias de maconha, uma porção de skunk, além de R$ 1.446 em espécie. Os homens foram encaminhados para a delegacia da cidade, onde 2 deles foram autuados e presos pelo crime de tráfico de drogas. Os outros 2 envolvidos foram ouvidos e liberados. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. E na cidade de Três Rios, um menor de idade foi apreendido com uma arma. A ação foi realizada por agentes do 38º Batalhão de Polícia Militar na segunda-feira, no bairro Habitat Velho. O repórter Gabriel Toledo é quem traz mais detalhes. A operação foi desencadeada após uma denúncia anônima. Os policiais foram até uma casa no bairro Habitat Velho, onde localizaram um menor portando uma arma de fogo, além de 13 munições intactas. O menor de 15 anos foi conduzido para a 108ª Delegacia de Três Rios, onde foi autuado por fato análogo à posse ilegal de arma de fogo, permanecendo apreendido e à disposição da Justiça. A responsável pela residência onde o fato ocorreu também foi conduzida para a delegacia como testemunha. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Toledo, muito obrigada pelas informações. Bom, e na tarde de segunda-feira, policiais militares prenderam um homem por tráfico de drogas durante uma operação que foi realizada em uma região de mata em Três Rios. Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade e está à disposição da Justiça. A repórter Mariana Braga traz mais informações sobre esta ocorrência. As equipes atuavam com base em uma denúncia sobre a movimentação do tráfico de drogas no bairro Santa Cecília, em Três Rios. Após inspecionar a área indicada, os policiais encontraram 95 pinos grandes de cocaína, 601 pinos pequenos da mesma droga, 89 buchas médias de maconha, 2 balanças de precisão, além de materiais de indolação e 2 celulares. O homem foi abordado e conduzido à delegacia de Três Rios, foi autuado e preso pelo crime de tráfico de drogas. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, obrigada pelas informações. E, gente, olha só, Petrópolis é a 9ª cidade do estado do Rio de Janeiro com o maior número de casos de violência doméstica e familiar contra mulheres. Isso é o que apontam os dados do Dossiê Mulher, que registrou 2.848 vítimas desse tipo de crime só no ano de 2023, aqui no município de Petrópolis. A porcentagem só aumentou durante os anos, onde em 2024 a Polícia Militar recebeu mais de 14 mil chamadas. Além disso, foram registrados no período de janeiro a outubro do ano passado cerca de 109 casos de estupro em Petrópolis, segundo dados do Dossiê Mulher.
O Centro de Referência em Atendimento à Mulher, o CRAM do município, contabilizou 1.785 atendimentos presenciais às vítimas de violência. Em 2025, até o mês de abril, já somam 368. Ainda segundo dados do dossiê Mulher, de janeiro a junho deste ano, Petrópolis já registrou 1 caso de feminicídio, 2 tentativas de feminicídio, 2 casos de homicídio doloso, 5 tentativas de homicídio e 27 casos de violação de domicílio contra as mulheres petropolitanas. Como forma de alertar a sociedade sobre os sinais da violência contra a mulher e em comemoração ao Agosto Lilás, o 26º Batalhão de Polícia Militar realizou uma ação simbólica e impactante, onde uma policial militar foi caracterizada com ferimentos e hematomas típicos de violência doméstica. Esse projeto é incrível e é super importante, pois muitas mulheres não têm noção de que elas têm voz. E esse trabalho mostra para elas que elas não estão sozinhas, não é amor, não é carinho e não é sem querer. A iniciativa teve como objetivo chamar a atenção para a importância da denúncia, da empatia e da informação. O evento marcou o início de uma série de ações de conscientização, apoio e combate à violência de gênero no município. Muitas das vezes, nós mulheres, a gente fica presa a essa ilusão do príncipe encantado e a gente não consegue perceber que eles não são príncipes. E esse trabalho é exatamente isso, mostra que o primeiro empurrão não foi sem querer. Lembrando que violência contra a mulher é crime. Denuncie, ligue 190 ou 180. E você vai ver depois do intervalo. O Estado do Rio vai receber investimentos de 90 milhões de reais no setor cervejeiro. Rio supera a média nacional e cresce mais de 52% na chegada de turistas estrangeiros. 3 Rios lidera a abertura de empresas no Médio Paraíba. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói.
Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Bom, o governador Cláudio Castro prestigiou na segunda-feira a abertura de um novo centro para recepção de malte importado da distribuidora de bebidas Ambev no Porto do Rio. Com um investimento de R$90 milhões, a estrutura da líder brasileira de bebidas e a Savix Comércio Internacional prevê a criação de 400 empregos em solo fluminense. Olha só. O anúncio acontece no mês da cerveja, data simbólica para a categoria, que só em 2024 movimentou 3,6% do produto interno bruto, gerou 230 mil empregos e faturou 455 bilhões de reais. Segundo o governador Cláudio Castro, a escolha do Rio de Janeiro para receber essa produção do composto básico da cerveja reforça também o posicionamento do estado como um hub estratégico para as indústrias, especialmente em importação e distribuição. Quando uma grande empresa como a Ambev vai se juntando a outras como a Savix e outros projetos que a gente tem visto por aí, mais do que gerar negócios, ela entende o seu papel no estado que ela nasceu. Para atender o novo programa de importação de malte da maior fabricante de cervejas do mundo, a Ambev construiu 8 silos de armazenagem de malte, no bairro do Caju, localizado na zona norte da capital fluminense. As novidades fortalecem a cadeia produtiva cervejeira fluminense e representam um marco logístico e econômico para o Rio de Janeiro. Aquela terra ali que ele nasceu, ele pode produzir mais, ele pode ir mais longe, ele pode ajudar. Então já fica de cara, está todo o grupo Ambev, na verdade, e a Ambev, sobretudo, pela profusão de parcerias. Desde o início da gestão do governador Cláudio Castro, o estado do Rio de Janeiro já atraiu mais de 111 bilhões em investimentos privados, com a chegada de aportes realizados por empresas como o Porto do Açu, Volkswagen Caminhões e Ônibus, CSN, Terminal Portuário de Macaé, Nissan, Cloud HQ, Enel Brasil, Stellantis, Braskem, Nissan, entre outras. E ainda falando sobre o Rio de Janeiro, o estado está acima da média de crescimento nacional na chegada de turistas internacionais neste ano e recebeu mais de 1.320.000 visitantes estrangeiros entre os meses de janeiro e julho de 2025, o que representa um aumento de 52,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. O estado da Cidade Maravilhosa é o segundo no ranking de recepção de turistas do exterior neste ano de 2025. Até julho de 2024, o número de chegadas havia sido de 868.370. E não para por aí. Somente no mês de julho deste ano, o estado fluminense recebeu 170.481 visitantes, o que representa um aumento de 58% em relação ao mesmo mês de 2024, quando foram 108.090 visitantes. Os dados são da Embratur, com a Polícia Federal e o Ministério do Turismo, e estão disponíveis no portal de dados da agência. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, afirmou que os números destacam a importância do Rio de Janeiro para o turismo internacional no Brasil. Esse tipo de turismo no Brasil segue em forte ascensão. Entre janeiro e julho deste ano, o país recebeu mais de 5.900.000 turistas estrangeiros, um recorde histórico que representa um crescimento de 47,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O número impressiona e equivale a 2 vezes a população inteira do Distrito Federal, atualmente estimada em pouco mais de 2.900.000 habitantes. Somente no mês de julho, o Brasil contabilizou mais de 620.000 chegadas internacionais, um avanço de 41,9%
1,5%, ou seja, 183 mil turistas a mais quando comparado com julho de 2024. A alta reflete o fortalecimento da imagem do país como destino turístico e os esforços conjuntos para a promoção do Brasil no exterior. A América do Sul continua liderando o ranking de procedência de turistas com 3 milhões e 700 mil visitantes, especialmente da Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Os Estados Unidos também se destacam, com 465.192 turistas enviados ao Brasil no mês de julho. Do continente europeu, vieram 532.242 visitantes, com destaque para França, Portugal, Alemanha e Reino Unido. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, amanhã já é quinta-feira, mais uma semana passando muito rápido. E claro, antes de sair de casa, a gente precisa saber como é que vai estar o tempo. Por isso, eu já estou aqui ao vivo com a repórter Ana Beatriz Tomás, que vai trazer essas informações pra gente. Ana, boa tarde para você. Olha, ontem você falou que para hoje tinha previsão de chuva, agora para o fim da tarde, início da noite aqui em Petrópolis. E para amanhã, como é que vai estar essa previsão? Uma boa tarde, Rafa. Boa tarde para você que nos acompanha. É isso mesmo. Hoje a gente que mora aqui em Petrópolis já está preparado, um guarda-chuva na bolsa, mas como você sempre fala, é sempre bom a gente estar atento e informado para o dia seguinte. Bom, então vamos lá. A quinta-feira em Nova Friburgo será de sol e aumentos de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto e aqui no nosso telão agora você pode conferir as temperaturas. Lá em Nova Friburgo elas devem variar entre a mínima de 10 e a máxima de 20 graus. Em Teresópolis, o dia amanhã será de sol, com algumas nuvens, névoa ao amanhecer e noite com poucas nuvens. Os termômetros devem variar entre a mínima de 10 e a máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, o dia segue essa mesma tendência, com sol e algumas nuvens e névoa ao amanhecer e noite com poucas nuvens. As temperaturas devem variar entre a mínima de 11 e a máxima de 21 graus. Em Paraíba do Sul, lá no sul do estado, o dia segue essa tendência de Petrópolis e Teresópolis, com sol e períodos de céu nublado e nuvens que diminuem na parte da noite. Mas, como de costume, vai estar um pouco mais quente, com os termômetros variando entre a mínima de 14 e a máxima de 24 graus. Então, a gente observa aí que a temperatura máxima está um pouco mais elevada. E para finalizar, 3 dias, a quinta-feira também será de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com céu limpo. Lá, as temperaturas também vão sofrer uma leve alteração e a mínima deve ficar entre 15 e a máxima 25 graus. Então, Rafa, como a gente já tem comentado aí essa semana, a região serrana, como de costume, está com as temperaturas um pouco mais baixas e para amanhã aí a gente já consegue perceber um pouco mais essa diferença entre sul do estado e região serrana. É isso mesmo, Ana. Na questão das temperaturas, a gente não vê muita diferença com os outros dias dessa semana, segunda, terça e hoje, né? Mas, gente, para amanhã não precisa levar guarda-chuva, porque não tem previsão de chuva, só para hoje mesmo. Então, Ana, muito obrigada por suas informações. E essa foi a previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a nossa edição de hoje fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além, é claro, do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Facebook, TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. E olha só, amanhã é quinta-feira, claro, tô sempre esperando por vocês ao vivo a partir de 1h da tarde. Temos esse encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.